Você já entrou em um ambiente cheio de amor no coração, apenas para ser recebido com um suspiro, um olhar ou um silêncio repentino, e pensou: o que eu fiz? Você tinha boas intenções, você sempre tem boas intenções, mas de alguma forma algo parecia errado. Como se você tivesse esfregado alguém da maneira errada sem perceber. Isso acontece mais do que você imagina, especialmente à medida que envelhecemos. Veja, envelhecer não muda apenas nossos corpos, ele muda silenciosamente nossos hábitos, nossa energia, até mesmo a maneira como falamos ou nos relacionamos com os outros. E às vezes, sem saber, começamos a fazer coisas que os outros acham um pouco irritantes. Isso não significa que nos tornamos pessoas más. É porque estamos evoluindo em um mundo que se move rápido, rápido demais, na verdade. E é fácil perder a noção de como estamos nos apresentando. Nesta conversa, quero falar com você, não de cima para baixo, sobre 9 pequenas coisas que os adultos mais velhos às vezes fazem que, sem querer, afastam os outros. Não são acusações, são lembretes gentis. Pense nisso como olhar em um espelho, não para criticar, mas para ajustar suavemente o que podemos ter perdido. Vamos começar com a primeira. É algo tão comum, tão automático, que a maioria das pessoas nem percebe que está fazendo. Pronto, falar demais sem ouvir. Agora, não me entenda mal. Nossas histórias importam. E quando você chega aos 60, 70 ou 80 anos, você acumulou uma vida inteira delas. Você sobreviveu, aprendeu, construiu, perdeu, amou e cresceu. Claro que você quer compartilhar isso. Claro que merece ser ouvido. Mas aqui está a questão. A conversa é uma via de mão dupla. E no mundo de hoje, especialmente para os mais jovens ou até mesmo outros pares, a atenção é mais curta. As pessoas também querem se sentir vistas. Se passamos a maior parte de uma conversa recontando nossa própria experiência, oferecendo conselhos antes que alguém termine de falar, ou repetindo a mesma história pela terceira vez em uma semana, podemos acidentalmente enviar a mensagem: sua voz não importa tanto quanto a minha. E isso nunca é o que queremos dizer, certo? Então, como podemos mudar isso? É simples, na verdade. Comece a praticar a escuta curiosa. Faça perguntas de acompanhamento. Dê espaço para que outra pessoa compartilhe, mesmo que o que ela diga pareça desconhecido ou sem importância para você. Se sua sobrinha está te contando sobre seu novo emprego e você não tem certeza do que é um designer de UX, diga: conte-me mais, eu quero entender. Essa única frase pode fazer alguém se sentir profundamente respeitado, e pessoas respeitadas permanecem por perto. Vamos passar para o segundo hábito não intencional: dar conselhos não solicitados em excesso. Eu sei que esse é um tema delicado, porque quando você viveu através da dor, erros e décadas de lições, você quer proteger os outros de cometer os mesmos. Isso é amor, isso é cuidado. Mas o que muitas vezes acontece é que o conselho soa mais como um julgamento do que como apoio. Você pode achar que está ajudando, mas eles ouvem. Você não sabe o que está fazendo. Não se trata apenas das palavras em si, é o timing, o tom, a suposição por trás delas. Imagine um jovem pai dizendo: meu bebê não está dormindo. E sua primeira resposta é: bem, quando eu estava criando filhos, nunca deixei eles chorarem. Esse é seu erro. Isso soa mais como correção do que compaixão. Em vez disso, tente perguntar: você gostaria de um conselho ou apenas de alguém para ouvir? Essa única pergunta cria confiança. Mostra que você está ali com eles, não apenas para consertá-los. E muitas vezes, as pessoas se abrem ainda mais quando se sentem seguras contra julgamentos. Agora vamos falar sobre um hábito que se infiltra tão lentamente que nem percebemos: ficar muito preso aos bons velhos tempos. A nostalgia é uma coisa linda. Ela nos conecta às nossas raízes, ao que vivemos e a quem éramos. Mas se toda a conversa volta a como as coisas eram melhores, pode começar a parecer pesada, especialmente para pessoas que estão tentando esculpir seu próprio futuro. Você provavelmente já disse ou ouviu frases como: nos meus tempos, não precisávamos de telefones para ser felizes. As crianças de hoje simplesmente não entendem o que é trabalho duro. Ou até mesmo: as coisas eram mais simples e as pessoas eram mais respeitosas.
Você pode não ter a intenção de causar mal. Você pode estar apenas refletindo, mas para os outros, especialmente os mais jovens, pode parecer que você está desconsiderando o mundo deles, seus esforços ou suas lutas. Isso pode criar uma parede silenciosa entre gerações. Você não precisa parar de lembrar. Mas tente misturar o passado com o presente. Se você quer falar sobre como costumava fazer seus próprios brinquedos, siga isso com uma curiosidade genuína. Com o que as crianças brincam hoje em dia? Aposto que alguns desses novos gadgets são incríveis. Essa mudança mostra abertura em vez de resistência, e as pessoas adoram estar perto de quem permanece curioso. Vamos respirar fundo aqui. Isso não é sobre culpa, é sobre crescimento, e leva uma pessoa forte e sábia a refletir honestamente. Você ainda está lendo, o que significa que se importa. Você quer construir melhores pontes, não queimá-las. Agora, aqui está outra maneira sutil de irritar os outros sem querer. Interromper ou terminar as frases das pessoas. Às vezes fazemos isso por empolgação. Você acha que sabe para onde a história está indo. Você quer intervir, compartilhar sua versão ou ajudar a outra pessoa a chegar ao ponto mais rápido. Mas aqui está a questão. As pessoas precisam se sentir ouvidas em seu próprio ritmo. Especialmente os mais jovens, ou aqueles com ansiedade ou dificuldades de fala, serem cortados, mesmo que gentilmente, pode fazê-los se sentir pequenos, ou como se seu ritmo não fosse aceitável. Em vez disso, deixe a pausa acontecer. Dê espaço. Mesmo que você esteja tentado a ajudar alguém a encontrar a palavra que está procurando, espere um segundo. Deixe-os chegar lá sozinhos. Essa pausa, essa paciência, é uma forma poderosa de respeito. E aqui está mais uma coisa. Está tudo bem não saber tudo. Vamos encerrar esta primeira parte com mais um hábito silencioso que se aproxima de muitos de nós à medida que envelhecemos. Ser muito rígido em nossas rotinas ou expectativas. Há conforto na consistência. Acordar na mesma hora, comer no mesmo lugar, falar sobre os mesmos assuntos. Mas às vezes, a rigidez pode parecer controle. Se insistimos que o jantar deve ser às 5 em ponto, ou que a sala de estar deve permanecer exatamente como estava em 1973, isso pode fazer os outros sentirem que não há espaço para eles. Especialmente para os jovens amados que vivem de forma mais espontânea, muitas regras ou expectativas firmes podem criar tensão. Isso não significa que você deve jogar seus hábitos fora, mas esteja aberto. Tente dizer: eu geralmente janto às 5, mas estou feliz em esperar se você estiver atrasado. Ou, não é assim que eu faria, mas estou curioso para ver como vai ficar. Essas pequenas frases convidam à conexão em vez de criar distância. Veja, envelhecer não é sobre perder relevância, é sobre aprofundar seu impacto. E quando permanecemos abertos, curiosos e gentis, nos tornamos ímãs, não repelentes. Atraímos risadas, conversas e amor, não porque exigimos, mas porque nutrimos. E isso, meu amigo, é um superpoder que nem todos escolhem reivindicar. Vamos continuar. Já analisamos como falar demais, dar conselhos não solicitados e se apegar demais. AOS, bons velhos tempos, podem silenciosamente afastar os outros. Mas esses não são os únicos hábitos que se infiltram à medida que envelhecemos. Existem outros, tão sutis, tão não intencionais, que podem lentamente desgastar os relacionamentos que mais valorizamos. O próximo, ser excessivamente negativo. Agora, este é um ponto delicado, porque a vida realmente fica mais difícil à medida que envelhecemos. Perdemos pessoas, nossos corpos doem. Começamos a notar o mundo mudando de maneiras que nem sempre nos agradam. É natural querer expressar essas frustrações, e às vezes parece que ninguém mais está falando sobre isso. Então por que não falar a verdade? Mas aqui está a questão. Se a negatividade se torna a lente padrão através da qual vemos tudo, ela drena a energia das pessoas ao nosso redor. Não porque elas não se importam, mas porque se sentem impotentes para ajudar. Pense nisso. Se cada ligação começa com reclamações sobre o governo, dores e desconfortos, o barulho ao lado, ou como tudo está desmoronando, as pessoas começam a associar sua presença com peso. Elas podem ainda te amar, mas começam a evitar a ligação.
a desviar das visitas, a fazer desculpas educadas. Isso não é porque você é um fardo, é porque o tom é. Experimente isso. Antes de cada conversa, faça uma pausa mental e pergunte a si mesmo: qual é uma boa coisa que posso compartilhar primeiro? Pode ser tão simples quanto: as gardênias floresceram esta semana, ou finalmente assisti aquele programa que você recomendou, que delícia. Isso não significa esconder suas lutas, apenas significa equilibrar a balança. Compartilhar esperança, humor ou apreciação primeiro cria espaço para que os outros permaneçam conectados, mesmo quando a vida é bagunçada. Agora, aqui está outro ponto que pode parecer inocente, mas pode criar distância silenciosamente ao longo do tempo, fazer tudo girar em torno da idade. Sim, você conquistou seus anos. Cada ruga, cada fio prateado, cada dor tem uma história por trás. Mas quando constantemente mencionamos a idade, estou velho demais para isso. Na minha idade não me preocupo. Ou você vai entender quando tiver 70. Começamos a construir uma parede em vez de uma ponte. A idade não deveria ser uma barreira entre nós e os outros. E, no entanto, quanto mais a tornamos o centro da conversa, mais sutilmente dizemos ao mundo: somos diferentes. Você não pode se relacionar comigo. Estou em outra categoria. Você ficaria surpreso com quantas pessoas, especialmente os mais jovens, realmente desejam a sabedoria e a presença dos mais velhos. Mas quando constantemente nos colocamos na caixa dos velhos, corremos o risco de reforçar o próprio ageísmo que não gostamos. Em vez de dizer: estou velho demais para isso, tente dizer: nunca fiz isso antes, como é? Substitua: você vai entender quando tiver minha idade, por passei por algo semelhante, deixe-me compartilhar o que me ajudou. Essas pequenas mudanças abrem a porta em vez de fechá-la. Vamos passar para algo ainda mais delicado: compartilhar informações pessoais ou gráficas demais. À medida que envelhecemos, nos tornamos mais confortáveis com certos tópicos, especialmente os relacionados à saúde. Afinal, as visitas ao médico se tornam mais regulares e as questões de saúde estão sempre em mente. Mas nem todos ao nosso redor querem ou sabem como ouvir sobre isso em detalhes. Você pode estar falando sobre sua colonoscopia, seu cronograma intestinal ou sua cicatriz de cirurgia sem pensar duas vezes. Mas a pessoa ao seu lado pode estar se contorcendo sem saber como responder. Ou pior, te ignorando completamente. Agora, isso não significa que você deve fingir que está tudo bem quando não está. Mas significa ser consciente de quando, onde e como você compartilha histórias pessoais de saúde. Se alguém pergunta como você está, é aceitável dizer: tive alguns problemas de saúde recentemente. Quer ouvir a história completa ou devo te dar a versão curta? Isso dá a eles a escolha. Limites como esse mostram inteligência emocional. Eles também mantêm seus relacionamentos equilibrados, para que as pessoas não sintam que cada conversa se torna um relatório médico. Agora vamos falar sobre algo que pode parecer inofensivo, mas pode ser surpreendentemente frustrante para os outros: repetir-se com muita frequência. Mudanças de memória são uma parte normal do envelhecimento. E às vezes contar a mesma história ou fazer a mesma pergunta duas vezes é apenas o que acontece. Mas quando isso se torna um padrão constante, pode desgastar os outros, mesmo que eles te amem profundamente. Você pode nem perceber que está se repetindo porque está simplesmente compartilhando o que está em sua mente. Ou talvez aquela memória seja tão especial, tão vívida, que continua surgindo. O problema não é a história em si, é que o ouvinte começa a sentir que você não está realmente com eles no momento. Como se a conversa estivesse presa em um loop. Aqui está algo que ajuda. Quando você perceber que está repetindo uma história, faça uma pausa e diga: acho que já te contei isso antes, não é? Essa simples consciência deixa a outra pessoa saber que você ainda está afiado, ainda presente, e mostra respeito pela atenção deles. Se a memória está se tornando mais um desafio, tente escrever algumas histórias em um pequeno diário ou gravador de voz. Isso não apenas preserva suas experiências, mas também lhe dá um lugar seguro para revisitá-las sem depender apenas da conversa. Agora, finalmente, vamos falar sobre resistir a novas ideias ou tecnologias apenas por causa do conforto.
Todos nós temos nossas maneiras de fazer as coisas, e sejamos honestos, algumas das tecnologias de hoje parecem ter sido projetadas apenas para nos confundir. Mas quando nos recusamos a tentar ou descartamos novas ideias como nonsense, pode parecer que estamos fechando a porta para a conexão. Se sua família está enviando mensagens em vez de ligar e você diz: "Eu não mando mensagens, é estúpido", você pode achar que está estabelecendo um limite, mas o que eles ouvem é: "Eu não quero me conectar da maneira que você faz". Você não precisa ser um gênio da tecnologia, mas um pouco de curiosidade vai longe. Peça a alguém para te mostrar como usar a função de voz para texto. Experimente o FaceTime, mesmo que pareça estranho. Explore um podcast ou canal do YouTube sobre algo que você gosta. Não se trata de dominar tudo. É sobre mostrar a iOS e outros que você se importa o suficiente para encontrá-los no meio do caminho, porque a conexão vive no meio. Não nas zonas de conforto ou no controle, mas na curiosidade. E a verdade é que as pessoas que permanecem curiosas, que continuam aprendendo, ouvindo, se adaptando, são aquelas com quem os outros querem estar. Não porque são jovens, mas porque estão vivas em espírito. Vamos finalizar. Já abordamos algumas armadilhas bastante comuns: falar demais, ser excessivamente negativo, mencionar a idade com frequência e mais. Esses hábitos não fazem de você uma má pessoa. Eles apenas desgastam silenciosamente a conexão entre você e as pessoas que se importam com você. Agora vamos falar sobre um dos hábitos mais mal compreendidos de todos: esperar que as pessoas sempre concordem com sua maneira de pensar. À medida que envelhecemos, acumulamos uma riqueza de experiências. Vivemos guerras, recessões, invenções, desilusões, milagres. Vimos mais em uma vida do que algumas pessoas leem em livros. E por causa disso, é fácil acreditar que nossas opiniões são mais maduras, talvez até mais válidas. Mas aqui está o problema. Sabedoria não significa estar certo o tempo todo. Significa estar aberto, mesmo quando você viveu o suficiente para acreditar que já viu tudo. Quando fechamos a opinião de alguém com um rápido "isso é bobagem" ou "não é assim que o mundo funciona", sinalizamos involuntariamente que a voz deles não importa. E acredite, as pessoas percebem, mesmo que não digam nada. Elas se afastam, ficam em silêncio ou simplesmente param de trazer coisas à tona perto de você. Mas quando dizemos coisas como "essa é uma perspectiva interessante, conte-me mais", ou "nunca pensei dessa forma", isso abre uma porta. Mostra humildade. E essa humildade é magnética. Lembra as pessoas que a sabedoria não é rígida, é generosa. Convida os outros a entrar, em vez de fechá-los para fora. Agora, aqui está o último ponto, e é um dos mais difíceis de abordar: falhar em dizer obrigado. Não porque somos ingratos, muito pelo contrário. Muitos adultos mais velhos são gratos por ajuda, companhia ou bondade, mas podem não perceber com que frequência estão demonstrando isso. Ou não. Veja, quanto mais envelhecemos, mais apoio tendemos a receber. Caronas para o médico, ajuda em casa, paciência durante uma longa história, tempo reservado para uma visita. E com o tempo, esses pequenos favores podem parecer rotineiros, até mesmo esperados. Mas se esquecermos de dizer obrigado, não apenas uma vez, mas de forma consistente e sincera, pode começar a parecer que estamos levando as pessoas como garantidas. E ninguém, não importa quão próximo, gosta de se sentir não apreciado. A gratidão não precisa ser dramática. Um simples "eu realmente apreciei isso", ou até mesmo uma nota escrita à mão pode fazer uma grande diferença. Mesmo apenas dizer "obrigado por ser paciente comigo hoje", após uma longa conversa, pode amolecer corações e fortalecer laços. Porque a verdade é que as pessoas não querem perfeição de você. Elas querem calor, bondade, presença e apreciação. Quando você demonstra isso, mesmo em pequenas doses, faz com que as pessoas queiram estar ao seu redor. Não por dever, mas por amor. E agora, deixe-me deixar você com isso. Envelhecer não é o inimigo, mas hábitos que nos isolam são. Cada fase da vida nos dá uma nova chance de nos conectar mais profundamente, amar melhor e viver com mais sabedoria.
Isso não para aos 60, 70 ou 90 anos. Na verdade, é quando mais importa. Se você se reconheceu em alguns desses hábitos, não fique desanimado. Isso apenas significa que você está prestando atenção. E essa consciência é um sinal de crescimento, não de fracasso. Nunca é tarde demais para mudar a maneira como nos relacionamos com os outros. Uma pequena mudança, um pouco mais de escuta, um pouco mais de curiosidade, um amolecimento de uma opinião forte, pode abrir portas que você nem percebeu que estavam fechadas. Então, enquanto você passa pelo seu dia hoje, espero que se pergunte: como posso trazer mais luz para o mundo de alguém sem dizer uma palavra? Porque muitas vezes a resposta não está em falar mais, está em ser mais. E se esta mensagem significou algo para você, mesmo que um pouco, vá em frente e curta. Isso ajuda mais pessoas como você a encontrar conteúdo que as faça se sentir compreendidas. E se você quiser mais conselhos práticos e sinceros sobre como viver bem após os 60, não se esqueça de se inscrever no canal. Criamos um espaço aqui onde a sabedoria é honrada, risadas são compartilhadas e ninguém precisa se sentir sozinho nesta fase da vida. Então, aqui está para você, por ouvir, por crescer e por permanecer aberto. Aqui está para viver sua melhor vida, em qualquer idade.